Olha só, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já repararam nas similaridades entre Chinatsu e Taiki e como o equilíbrio perfeito entre os dois, graças à sua personalidade de nunca desistir, fazem que eles combinem como casal, e não só isso, nos traz a sensação de putz, eu tenho que torcer por eles dois? Bom, eu aposto que você não reparou em tudo isso, porque no capítulo 108 de Blue Box isso fica muito, mas muito explícito na nossa frente, e eu vou contar tudo aqui pra vocês. Por isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Blue Box, capítulo 108. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje para mais um vídeo de Blue Box, o nosso melhor romance do universo. O capítulo 108 chegou com tudo, porque Chinatsu tomou várias atitudes e Taiki demonstrou que eles têm muitas similaridades. E aí nesse capítulo nós vamos ver uma coisinha aqui que poucas pessoas acabam comentando, porque em muitos momentos muitos dizem assim, puxa, eles não se parecem e tudo mais, mas não só isso, alguns acham até que Chinatsu toma mais atitudes do que o Taiki, e eu vou mostrar como eles tomam atitudes iguais, só que de formas diferentes. Por isso, sempre fique nesse vídeo até o final. Muito obrigado a todos que vão deixar aquele like romântico aí embaixo, para todos que vão compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal, beleza? Então, bora lá para esse vídeo. Seguinte pessoal, o nosso capítulo vai começar com a Chinatsu conversando com a Nagisa, e a Nagisa e ela iriam juntas para o treino. E é então que a Nagisa pergunta para a Chinatsu o que ela estava fazendo. A Chinatsu estava ali mandando uma mensagem e era para a Yumeka, a sua rival. O legal é o sorriso da Yumeka ao voltar ali diretamente para o basquete, e tudo que está acontecendo agora tem envolvimento e tem dedo do próprio Taiki. Também percebam que a Chinatsu não só está mais alegre, como demonstrado nos capítulos anteriores, como também ela está mais confiante de si mesma. Ou seja, é como se os seus problemas eles estivessem totalmente sumido, ou pelo menos grande parte deles tivesse sumido, e agora ela se sente muito mais confiança. Porque, logicamente, um relacionamento, ou no começo ou na metade, não importa, quando você está com uma pessoa em total equilíbrio e ambos estão juntos e muito felizes, isso faz com que você ganhe mais motivação, mas não só mais motivação, como também alegria. E eu até diria que traz mais amor para tudo que você faz e o que até mesmo você gosta, como no caso da Chinatsu, o próprio basquete. Porque logo a seguir ela é eleita por todos como a nova capitã do time de basquete. E é então que nesse primeiro discurso como uma capitã, percebam que a Chinatsu não só está mais confiante, como ela consegue utilizar as palavras certas dessa vez na hora de se comunicar com o próprio time, levando o time a algo em conjunto e não individual por ela ser a capitã, como se ela fosse separada de todos e não estivesse junta de todos. Ela se coloca como capitã no mesmo lugar de todos. Por quê? Porque em um relacionamento nós temos que sempre encontrar o equilíbrio. Então a mesma coisa acontece no time de basquete, onde ela consegue, através das suas palavras e até mesmo a sua confiança ao falar, nós percebemos no rosto dela, que dessa vez ela consegue mostrar uma Chinatsu diferente. Porque se lembrem, em capítulos lá atrás, quando a Chinatsu se esforçava muito e ela tem uma mini discussão com uma amiga, entre aspas, porque a menina não queria ficar jogando basquete, treinando igual ela, se matando de treinar. E percebam que agora todas as meninas a entendem, porque no discurso dela, ela não traz uma pressão como capitã, como se elas fossem treinar igual malucas e tipo, nossa, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos acontecer e tal. Não, ela não traz uma pressão. Ela traz um ambiente totalmente novo de equilíbrio e principalmente de responsabilidade entre todas elas, quando ela repassa a própria responsabilidade para todas, dizendo que todas ali são como iguais, mesmo que ela seja a capitã. Então eu achei, nossa cara, essencial ela falar tudo isso, e depois ela termina com a fala que nesse verão elas vão ganhar o Nacional. E agora eu tô muito animado que isso pode realmente acontecer. Isso mostra não só o amadurecimento da Chinatsu, como ela tá sabendo lidar com os outros, mas como um relacionamento ele beneficia muitas vezes a gente nos outros aspectos da nossa vida. Nos dá muita confiança para tentar algo, mas não só tentar algo, como algo que a gente já fazia, nós fazemos muitas vezes muito melhor, com muito mais empatia, com muito mais amor, com muito mais carinho. A gente se relaciona muito bem com as
as outras pessoas, porque hoje você tem uma pessoa ao seu lado que você precisa manter um relacionamento bom com ela. Isso ajuda para que você faça isso com as outras pessoas que estão fora desse relacionamento. Então, achei isso muito maneiro. E bom, de toda forma vai ter também outros torneios ali de badminton pro Taiki participar, por isso o Nishida entrega ali algumas coisas lá para ele, algumas diretrizes e tudo mais, embora seja uns torneios ali um pouco menores, o Taiki já imagina assim, mano, faz muito tempo que eu não participo de um torneio, né, então vou participar desse e tal, e vou tentar ganhar. Ele lembra ali do Yusa, que é o seu grande adversário, visto que o grande rival do Haryu iria se formar, então ele não ia mais participar de nenhum torneio, né. E é então que o Taiki ali ele se decide e fala, não, eu vou com tudo nesse torneio pequeno, pra depois ele ir para uns nacionais, e depois chegando nos nacionais ele vai dar o seu melhor, e eu acredito que o Taiki tem muitas chances de vencer, assim como a própria Chinatsu. E aí então que os dois acabam se cruzando. Nisso que eles se cruzam, eles falam assim, ó, boa sorte aí, achei bem fofo. Mas o mais fofo disso tudo é a Chinatsu, depois de cruzar com ele, ela dá uma ajeitada no cabelo como se dissesse assim, nossa, será que eu tô bonita? Será que ele me viu assim? Eu tô ajeitado, eu tô legal e tal. E é legal de ver essa preocupação dela com a própria aparência, de como o Taiki está observando ela. Sei lá, eu acho muito fofo, porque ela tem um sentimento de atraí-lo, assim como também ele vai ter o sentimento de atraí-la. Mas quem estava observando tudo isso tudo nas escondidas? Opa, será que era a Hina? Não, na verdade, como o próprio Joãozinho disse lá no Discord, o mundo não gira, ele capota, porque quem estava olhando de verdade foi o Matsuoka, e eu acho que não tinha pessoa mais perfeita para estar observando esses dois e percebendo que sim, eles estão namorando. É então que o Taiki vai fazer a sua corrida de rotina, como sempre, correndo, praticando ali alguns exercícios, e aí ele tá lá correndo quando aparece alguém correndo junto com ele, e é simplesmente o Matsuoka, sempre o ultrapassando como se estivesse competindo com o Taiki. E aí nós vamos entrar na similaridade entre os dois nesse casal por meio dessa conversa. Através das atitudes de Yumeka e também de Matsuoka, nós vamos ver que Taiki e Chinatsu, eles sempre foram muito equilibrados o tempo todo e no seu relacionamento não é diferente. Bom, mas vamos continuar aqui que eu vou explicar e vocês vão entender o ponto que eu quero chegar, tá bem? Porque o Matsuoka diz pra ele assim, poxa, então posso assumir que tá tudo certo, tá tudo decidido, vocês já estão namorando e tal, né? Só que ele não usa exatamente essas palavras, por isso que o Taiki, ele estranha, mas aí o Matsuoka fala, eu sabe, as garotas sempre gostam de mim, eu sempre fui muito popular, eu queria ver a Chinatsu lá jogando e tudo, e o Taiki começa a pensar, eu achei que ele já tinha sacado que eu e a Chinatsu estamos namorando, seria um problema, mas ele percebeu sim, só que o Taiki imagina que ele não percebeu. É meio tapadinho o nosso meninão, mas não tem problema. E aí então que ele olha pro Taiki, percebe que a sua desconfiança era de verdade, então ele plantou a semente e deu frutos, e é então que a gente começa a conhecer um pouquinho mais da história do Matsuoka, porque ele conta tudo para o Taiki. Ele fala que ele sempre foi muito popular com as meninas, ele sempre foi muito bonito e tudo, sempre chamava a atenção de todas e tal, e aí uma das meninas lá, na época quando eles eram mais novos, chamou ele pra sair, e aí ele falou, pô, vou sair. Só que era bem no dia do treino. E aí ele falou assim, quer saber? Dane-se o treino, eu vou sair e curtir porque aquilo amaciava o ego dele, ele ficava feliz. Só que ele começou a se importar e ver outra pessoa que nem ligava pra ele, ou pelo menos não ficava paquerando ele nem nada do tipo, que era a própria Chinatsu. Agora vai o detalhe, por que ele reparou na Chinatsu e não na Yumeka? Porque as duas treinavam juntas. E é aí que vai o ponto. Matsuoka sempre gostou de pessoas que amavam o que faziam. Ele gostava de ver uma pessoa que amava realmente o que fazia a ponto de tirar as outras de vista. E era isso que a Chinatsu fazia. Ela amava tanto o basquete que ela treinava e até mesmo não desistiu quando a sua melhor amiga e rival acaba desistindo do basquete e sai da escola. Ela não desistiu quando perdeu os nacionais. Ela não desistiu quando ela perdeu de novo. Então ela nunca desistia de nada. Ela sempre iria adiante, porque ela realmente amava o basquete, e é por isso que o Matsuoka acabou se apaixonando pela Chinatsu, e é por isso que ele foi para o exterior, para ele se dedicar ao basquete por ele mesmo e por conta desse amor. Só que quando ele volta, já tinha uma outra pessoa de olho na Chinatsu e uma pessoa que tomou a sua frente. Só que aí que vai o ponto, nós percebemos que o próprio Matsuoka, quando a Yumeka, ela desistiu do basquete, bom, ele não quis resolver nada, ele não quis ajudar,
Não porque ele era um babaca, nem nada do tipo, ele só não ajudou porque ele imaginou que não tinha muito o que fazer. A Yumeka era aquele tipo de pessoa e não tinha muito o que ele se meter ali naquele caso. Só que o Taiki foi diferente, ele se importou tanto com a Chinatsu a ponto de até mesmo ser invasivo com outra pessoa, ou até o ponto de entrar na vida de uma outra pessoa apenas para ajudá-la, com honestidade e sinceridade. E é aí o ponto em que os dois, primeiramente ali, eles são também muito similares. Chinatsu sempre foi assim também. Só que o que acontece? O Taiki, por não desistir, por ter aquela motivação de sempre tentar e amar de verdade a Chinatsu, a ponto de até mesmo ajudá-la nas escondidas, isso faz com que ele tome atitudes diferentes das outras pessoas. Porque enquanto nós vemos uma atitude mais explícita da Chinatsu, como chamando o Taiki para ir para um canto, para o outro, segurando na mão dele e tudo, o Taiki ele tem atitudes mais veladas, escondidas, que se escondem, ou seja, são atitudes que você nem sempre vai reparar, mas que são coisas que ele faz com que ele se aproxime ainda mais da Chinatsu. E como se aproxime ainda mais? Porque ele ajuda nos bastidores, ele não é aquele protagonista que ajuda na linha de frente muitas vezes, ou que aparece muito em muitos momentos, mas é o protagonista que ajuda nos bastidores e que sempre tá ali como se fosse um pilar, que mesmo que você não enxergue, bom, tá ali bem escondidinho, bem bonitinho e sempre servindo de suporte para a pessoa que ele ama. Esse é o tipo de amor do Taiki, o que eu achei muito, mas muito importante, porque a Yumeka desistiu, o Matsuoka nem quis ajudar direito e até mesmo foi para o exterior para treinar e tudo, enquanto a Chinatsu resolvia as coisas dela, porque ela nunca teve olhos para ele, nunca notou ele, então ele imaginava que se ele treinasse pra caramba o basquete, se ele fosse muito bom, ele voltasse, ela teria olhos para ele. Bom, isso tudo não aconteceu, porque o que faltava para Chinatsu realmente era uma pessoa que sempre estivesse ao seu lado e sempre conseguisse estar em pé de igualdade e equilibrado. E às vezes equilibrado não é uma pessoa que mostra muito as atitudes que tem ou o que sente, mas sim um equilíbrio onde ambos conseguem suprir a ausência das outras partes do outro como se fosse um quebra-cabeça, e aí eles vão sempre se conectando. Então eu acho isso muito interessante entre os dois. A atitude, por exemplo, que pode faltar no Taiki tem de sobra na Chinatsu, mas a atitude que tem no Taiki sobra no que a Chinatsu acaba vacilando, tecnicamente falando. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Eles são como um quebra-cabeça. Eles são diferentes, mas eles conseguem se conectar. E é isso que a alma dos dois acabam fazendo, e por isso que eles são tão similares, principalmente no fato de nunca, mas nunca desistir. O Taiki não desistiu da Chinatsu porque realmente a ama de forma honesta. Nunca fez algo para chantagear ou pelo menos para chamar atenção. Ele fez algo para ajudá-la de forma sincera. E a Chinatsu faz o mesmo com ele, só que de forma mais explícita quando ela tem um relacionamento com ele e agora quer segurar na mão dele, quer andar mais perto dele, quer tocar nele, esse tipo de coisa. A gente percebe que os dois, eles se conectam cada um do seu jeitinho. Por isso que a gente não pode ficar pensando, tipo, ah, Taiki, faz isso, faz isso, faz isso. Não, deixa eles terem o próprio relacionamento. Cada um ama e age de uma forma diferente. E isso que eu achei muito legal ali em Blue Box. E até o Matsuoka torcendo para os dois, querendo que o Taiki continue ali ao lado dela, porque depois eles vão entrar ali numa competição, quem chegar até o tal lugar ali ganha e tudo mais. E embora o Taiki não quisesse competir, ele sempre vai competir ali com o Matsuoka, porque é um cara que é competitivo, é um cara do esporte, e pessoas do esporte normalmente nós somos muito, mas muito competitivos. E embora o Taiki ele fosse mais fraco, talvez até mesmo menos bonito, tanto faz, ele era a pessoa ideal para a Chinatsu e que conseguiria ficar ao lado dela, sempre dando aquele suporte. O próprio Matsuoka percebe e deixa ali no nosso capítulo a vontade escancarada de torcer por esses dois, porque ele realmente assumiu a sua própria derrota com relação a Chinatsu. E aí, né, depois deles correrem e tal, o Taiki cansou pra caramba, foi deitar ali num parquinho, acredito eu, perto de casa, e olha só quem sempre fica de olho e sabe que ele estaria correndo e tudo, se ele não estava em casa e tudo mais, né? Onde será que o Taiki estaria? Então, ela já encontra ele e fala assim, ó, eu sabia que
que você estaria aqui. E aí ele se assusta e fala, poxa, você tá aqui também? Nossa, o que aconteceu e tal, né? Acho que eu não deveria falar sobre o Matsuoka, nem vou comentar disso daqui, né? E aí a Chinatsu pergunta o que ele tava fazendo, ele fala que ele tava dando uma corridinha, como sempre, e aí ela fala, a propósito, nesse final de semana é o seu aniversário, né? 15 de janeiro, olha só quem lembrou do aniversário do Taiki. E o Taiki fala, é ele mesmo. E aí ela fala assim, ó, deixa a sua noite livre, né? Deixa a sua agenda na parte da noite livre, porque, né, a gente já sabe, vamos ter um encontro entre os dois. Eles topam ali e termina o nosso capítulo. Gente, que capítulo sensacional. Quebra de expectativa, porque nós esperávamos muito pela Hina, pela Ayami, outras pessoas reparando, e quem reparou de fato foi o próprio Matsuoka. Ó, eu gosto quando a autora ela quebra assim nossa expectativa e nos mostra através desse capítulo a similaridade entre os dois, porque enquanto alguns cobram muito do Taiki as atitudes do famoso menino que deveria, ou homem que deveria chegar lá na menina, vamos chamar pra sair e tal, é a Chinatsu que toma muitas dessas atitudes. Mas é o Taiki quem toma as atitudes nos bastidores sempre, ajudando como ele ajudou ali com relação a Yumeka, porque era algo que realmente a deixaria feliz. Não só a Yumeka também, né? Claro, mas a própria Chinatsu. Algo que ela precisava resolver do seu passado. E o Taiki ajudou nesse processo, entende? É por isso que ele é tão importante, por isso que ele é tão diferenciado como protagonista. Porque mesmo que ele não apareça como um protagonista fodão, nossa, eu sou o top aqui, nossa, eu sou o macho, meu Deus, né? E todas as meninas vão se apaixonar por mim. Não, ele é simples, mas é na simplicidade que ele conquista não só a gente como leitor, como também a própria Chinatsu. E isso faz com que a gente torça por esse casal, porque é um casal que nunca desiste, e é um casal que no esporte não nasceu para aquele esporte tipo, nós somos o talento natural. São casais ali como a própria Chinatsu, que não tem as mesmas habilidades da Yumeka, ou seja, já se mostrou que ela é uma pessoa muito mais esforçada do que talentosa de fato, do que ter nascido com o dom, vamos dizer assim, e a mesma coisa acontece com o próprio Taiki. E isso nos dá aquele sentimento de tipo, eu preciso torcer para esse casal, porque não há um desequilíbrio entre os dois. Ambos, mesmo a Chinatsu sendo muito bonita, a gente percebe que quem se destaca mais como menina, ou quando chama muito mais atenção, é a própria Hina. Quem chama mais atenção assim na questão de beleza também é a própria Ayami, a própria Karen. Por que tudo isso? Porque eles são simples e é por isso que eles conseguem se igualar e ficar num perfeito equilíbrio. É claro que isso, claro, no mangá ele dá a entender muito mais pela parte de personalidade entre os dois, mas isso, como eu digo pra vocês, são as similaridades entre eles, que é algo muito importante, e como eles conseguem se equilibrar ali e como conseguem fazer com que a gente torça cada vez mais por eles, desejando tipo, Chinatsu, dessa vez você vai ganhar esses nacionais. E eu vou lançar aqui uma teoria, eu acho que o Taiki ele vai ganhar esse torneio que vai passar agora, só que quando chegar nos nacionais ele vai perder, e a Chinatsu vai ganhar dessa vez os nacionais. E aí no ano que vem será a Chinatsu quem vai dar o suporte pro Taiki, como ela queria fazer em capítulos passados, dizendo isso pra Karen, que ela queria ser a pessoa que o incentivava a continuar sorrindo, a continuar feliz. Então, gente, aguardem os próximos capítulos, porque Blue Box tá sensacional. Amei esse capítulo, espero o comentário de vocês aí também embaixo, hein? Eu tô esperando, hein? Já vai escrevendo. E Manjo aqui está vazando. Até um próximo vídeo. Beijo no coração. Fui, valeu.